Mais um dia da nossa jornada, estamos no nosso 4º dia e o tema de hoje é medo e ansiedade. Olha, essas emoções a gente conhece bem, especialmente quando a gente está falando de filhos, né? Dos nossos filhos. E até a gente pode dizer que são normais, né? Que todo mundo sente, sabe como são, mas a gente não sabe como lidar com eles, né? Muitas vezes a gente não sabe como lidar com o medo e a ansiedade. Justamente por isso eles podem tornar-se obstáculos, né? No nosso caminho. Quando a gente sente medo ou sente ansiedade, o que a gente sente no nosso corpo? Nosso corpo entra em estado de luta ou estado de fuga. E o nosso sistema, nosso organismo, como é muito organizado, né? É como se esse nosso sistema estivesse em alerta. Então, ele está pronto ali para reagir a qualquer ameaça que está chegando. O que pode ser muito útil em algumas situações, como se a gente estiver em perigo, né? Por exemplo. Então, aí a gente se prepara para fugir. A gente corre, né? Na verdade. Mas assim, gente, no entanto, quando essas emoções elas estão presentes no nosso dia a dia, fora nessas situações aí que eu falei de perigo e ameaça e tal, isso pode gerar muito estresse, né? E às vezes acaba nos impedindo de tomar as melhores decisões. Então, o estresse ele vem e a gente acaba paralisando, não tomando as decisões certas. E aí a gente volta para a nossa maternidade, a maternidade atípica. Muitas vezes a gente se sente assim, né? Ontem mesmo, quando eu abri o grupo, vocês relataram muitas emoções, muitos sentimentos. Então a gente sente medo do futuro, né? Medo do futuro, como será o futuro dos nossos filhos? A gente fica ansiosa, né? Por não saber lidar com as situações do dia a dia, as injustiças do dia a dia, as crises, né? A rigidez, né? Que também leva a crises. E a gente também vive preocupada se a gente está fazendo o suficiente por eles. E quando essas emoções elas aparecem, a nossa tendência é o quê? Fugir, né? Ou evitar lidar com aquela situação. Ou por outro lado, a gente acaba agindo de forma impulsiva, como se a gente estivesse lutando contra alguma coisa. Então, isso tudo é muito comum acontecer diante de medo e ansiedade, que são os sentimentos que a gente está falando hoje. Ok, mas agora a gente vai falar da solução, né? O que a gente pode fazer para evitar que o medo e a ansiedade se tornem obstáculos aqui na nossa vida, né? O primeiro passo a gente já está dando, a gente está reconhecendo as emoções e hoje a gente está reconhecendo, né, a ansiedade e o medo. E quando você percebe que você está ansiosa, que você está com medo, aí você para um momento e pergunta para si mesma: o que realmente está me causando essa sensação? Porque muitas vezes, quando a gente identifica a causa, a gente consegue perceber que a gente não está diante de um perigo real. Quando a gente tem essa calma de parar e pensar e analisar, puxa, não é um perigo real, está aqui na minha cabeça. Então você já começa a agir de uma forma diferente. Outra coisa importante é, depois dessa pequena reflexão, é respirar, é se acalmar, né? As técnicas de respiração profunda, inspirar, tudo isso é muito válido, gente. Muito, muito, muito válido. E inspirar lentamente pelo nariz, expirar pela boca, bem lentamente. Isso pode ajudar a reduzir o estado de alerta, né? É uma técnica bem simples, né? Aquele que a gente ensina para os filhos, né? Assoprar a velinha, cheirar a florzinha. É a mesma coisa, só que a gente vai fazer de uma forma mais calma, mais ampla, mais presente naquele momento mesmo, sabe? Porque aí você reduz aquele nível de alerta do teu corpo e ali a sua mente ela fica mais clara, você tem mais clareza de como agir, do que está acontecendo e do que você está sentindo. E outro passo importante que eu falei agora, mas eu vou enfatizar, é focar no presente. Porque muitas vezes o medo e a ansiedade ela vem de preocupações sobre o futuro, né? A gente fica muito lá na frente. Ah, meu Deus, o que será que vai acontecer? Meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta. Então você tem que ficar no presente.
Mas se a gente concentra no que podemos fazer no agora, essas emoções começam a perder força, ela não tem tanta força. E para hoje eu quero que você escreva sobre um momento em que você sentiu medo, a ansiedade em relação ao autismo do seu filho, ou as comorbidades que ele tem, as dificuldades, tá? Que a gente está aqui falando da nossa maternidade, tentando tratar as emoções que vêm da nossa maternidade, mas vocês podem levar isso para outros campos da vida de vocês. O que você fez naquela situação? Essa que você pensou aí. E o mais importante, o que você poderia ter feito diferente lá atrás para se acalmar? Entende? Essa reflexão que vai te ajudar a lidar melhor com as emoções que vão vir depois, as que vão acontecer, as que vão chegar e vão aparecer aí na sua vida, tá? Então faça esse exercício, faça essa anotação. Eu vou ver se eu deixo no grupo, hoje quando eu for abrir o grupo, eu vou deixar um exercício de respiração para vocês, bem legal, tá bom? E é isso, amanhã a gente volta. Beijo!